Fala galera, mais uma videoaula do curso de redação para o Enem. O tema de hoje é como dar um título para o seu texto. O Enem ele não cobra que você dê um título, ele deixa o título optativo, você põe se você quiser. Ele conta o título como uma linha. Porém, eu te dou uma dica de dar um título. Um título é bom. Um título ele deixa o seu texto bonito, ele apresenta o seu texto para o leitor. E um título tem uma coisa coerente com uma coisa que o Enem cobra, que é a capacidade que o aluno tem de sintetizar ideias. Quer uma capacidade maior de sintetizar ideias do que dar um bom título? O que é um título? É você conseguir colocar uma ideia numa frase de menos de uma linha, né? De uma linha pequenininha. Isso é sintetizar ideias. E o Enem olha isso, a sua capacidade de sintetizar ideias. Isso é o título. O título você dá por último, tá? Tem gente que gosta de dar o título logo no início do texto e depois escrever. Eu não acho legal. Eu acho legal você deixar o título por último. Faz lá. Primeiro desenvolvimento, depois você faz a conclusão, depois faz a introdução e depois dá o título. E por falar em introdução, como elaborar uma boa introdução para o seu texto, foi o tema da nossa aula passada. Se você não assistiu, o link está aqui embaixo, clica, volta lá, assiste a aula sobre introdução, depois vem aqui e vamos discutir um pouquinho sobre título. Bom, como eu falei, título é um cartão de visitas. Título é a primeira frase que qualquer leitor lê sobre o seu texto. Toda matéria de jornal, toda matéria de blog, toda matéria na internet começa com um título, né? Começa com um título. Até aquela chamadinha inicial no Jornal Nacional, né? Aqueles 30 primeiros segundos do Jornal Nacional, que eles vêm falando lá as manchetes do dia para depois eles apresentarem a notícia em si. Aquilo ali que é? É um título. Ele vem e fala uma frasezinha curta que resume, que sintetiza a ideia da matéria inteira, né? É isso que é o título. É uma frasezinha curta que sintetiza a ideia do texto inteiro. Bom, analisando redações, dá para se perceber que existem 3 tipos de títulos no mercado, aí, entre aspas, né? Existem 3 tipos de títulos. Só que um desses tipos é o ideal. Tá? Vamos conhecer os 3 e depois vamos ver qual é o ideal e como fazer esse título ideal. O primeiro tipo de título é aquilo que a gente chama de título genérico. Cara, genérico no sentido pejorativo, tá? Não no sentido de que o genérico dos remédios. Remédios genéricos são coisas boas, são coisas positivas, né? Agora, o título genérico é uma coisa pejorativa, é uma coisa ruim, porque é aquele título que não fala nada. Ele pega só uma palavra-chave e coloca lá como título. Por exemplo, o tema da redação é a imprensa no Brasil, ou a manipulação dos meios de comunicação no Brasil. Um grande tema que pode cair na sua prova. Aí você vai lá e dá o título. Imprensa. Ai, que título vazio. Genérico. Você pegou uma palavra-chave e colocou como título, ficou genérico. Esse é o pior tipo de título que existe. Se você já fez isso alguma vez na sua vida, morra de vergonha. Brincadeira. Todo mundo já deve ter feito isso alguma vez na vida. Mas a partir de hoje não faça mais. Título genérico não mais, né? O outro tipo de título é esse aqui, é o título tema. É onde você apresenta o tema no seu título. O tema é a manipulação da imprensa no Brasil. Aí você vai lá e coloca a manipulação da imprensa no Brasil, né? Ou, vamos lá, o papel da imprensa na sociedade atual. Olha que tema, que título tema. É uma coisa abrangente, né? É bom, é um intermediário. Se
se aparecer isso numa redação, não teria tanto problema. Seria um título que, sabe, aquele título não fede nem cheira? Tá bom, tá bom. Ah, o professor, o título tá bom? Ah, tá bom, sabe? Venho com título genérico, professor, professor, tá bom pra morrer, tá? Não faz mais isso. Agora, o título tema, professor, esse aqui, os impactos da lei seca no Brasil, tá bom? Tá bom. É um bom título. Tá legal. Dá para entender sobre o que você vai falar. Agora, o título ideal é o título tese. Só retomando. Você lembra o que é tese? Tese é você mostrar o seu ponto de vista sobre aquele tema. A banca te propôs um tema. Você olhou esse tema, leu lá as instruções, leu lá os textos motivacionais e levantou um monte de ideias usando as técnicas de ideias que a gente já falou e parou para pensar: qual é o meu ponto de vista? Sou a favor ou sou contra? Por que sou a favor ou por que sou contra? O que é que eu vou defender no meu texto? Qual é o lado que eu vou assumir? Aí você foi lá e colocou uma tese, que é o seu ponto de vista. O título ideal é aquele título que já apresenta qual é a sua tese. Porque aí o leitor olha para o título e fala: cara, esse cara vai defender isso mesmo? Deixa eu ver. Ou, eu concordo com esse cara, deixa eu ver. Percebe que esse aqui é o título que, se você perguntar: e aí, professor, tá bom? O cara vai falar: nossa, tá ótimo, truta, continua assim. Olha um exemplo aí da nossa imprensa, ó. Nossa imprensa mostra só um lado da verdade. É um bom título? É um bom título. O cara já se posicionou aqui. Ele não vai simplesmente falar assim, ó, o papel da imprensa na sociedade atual. Ele vai marcar qual é. Quando você lê um título desse aqui, ó, o papel da imprensa na sociedade atual, você não sabe se o cara vai falar bem ou se o cara vai falar mal. Se o cara vai se posicionar contra ou se o cara vai se posicionar a favor da imprensa na atualidade, ou pelo menos da grande mídia na atualidade. Agora, na hora que você pega esse título aqui, ó, nossa imprensa só mostra um dos lados, ou mostra só um dos lados. Qual é a posição do cara? O cara vai falar bem ou vai falar mal da grande imprensa? Ele vai falar mal, ele vai atacar, ele vai falar da imprensa manipuladora. Ele vai falar da imprensa que se veste de neutralidade, mas que na verdade vem para bater em algumas classes sociais, em alguns grupos sociais. Então percebe que esse título aqui, para uma banca examinadora como o Enem, e para qualquer outro título que você for dar aí nos seus textos, é o título que mais vende. É o título que o leitor olha e fala: peraí, vamos ver o que esse cara vai defender, cara. Vamos ver como assim. E vai ver esse texto. Tudo bem? Então, qual é a característica de um belo título para sua redação? É você apresentar a sua tese. Então, como fazer? Olha para sua tese, reflete, qual que é a minha tese mesmo? Minha tese é de que isso. Tenta sintetizar isso em uma única frase. Pelo amor de Deus, não vai escrever um título com 5 linhas, porque aí já não é título, já é parágrafo. Um título tem que ter no máximo uma linha, tá? No máximo uma linha, umas 6, 7 palavras ali, sabe? No máximo. Você tem que tentar sintetizar ao máximo. E como que você faz isso? Tentando apresentar a sua tese já no título. Isso é um título considerado excelente. Olha um exemplo aqui, ó. Imagina que você abre uma revista e de repente você vê esse título em destaque aqui, ó. Início de carreira em grande estilo. Já te falou sobre o que o cara vai falar. O cara vai falar do início da carreira, só que não qualquer início de carreira. Ele vai falar de jovens que estão começando a trabalhar, que estão início de carreira é isso, né? Quando você começa alguma carreira, você ainda é jovem, tá indo para cima. Só que em grande estilo. Quer dizer, não é início de carreira fracassado, não é início de carreira brilhante, não é início de carreira um desafio.
é início de carreira em grande estilo. Ele já está se posicionando. Você já fica sabendo sobre o que o cara vai falar. Quer dizer, é começar bem a sua carreira, cara. Como começar bem a sua carreira. Então é sobre isso que ele vai falar. O título já vendeu para você qual é a ideia principal do autor, qual é a tese dele. Tudo bem? Então por isso que eu falo para você, tenta dar um título, porque um título ele sintetiza bem a sua ideia principal, o seu ponto de vista, a sua tese. O título ideal é aquele título que já apresenta para o seu leitor qual é a sua tese. É isso, na próxima videoaula nós vamos aprender a fazer algumas revisões textuais. Não pensa que acabou não. Só porque você já escreveu desenvolvimento, conclusão, uma proposta de intervenção, uma introdução que, cara, deixou o seu leitor apaixonado pelo seu texto, um título que vendeu o seu texto, a falar, tá bom, acabou, vou entregar, pelo amor de Deus, não entrega ainda não. Você tem que revisar esse seu texto, porque na revisão você vai pegar algumas coisinhas importantes aí, você vai pegar probleminhas de gramática, de coerência, de coesão e também probleminhas de estilo. De repente você lê uma frase e fala assim, não ficou bonita, se eu escrevesse assim, ficaria mais legal. É na revisão que você faz isso. Então, tá aí embaixo o link para a próxima videoaula. Vamos aprender a revisar. Vejo você lá. Inscreva-se no nosso canal para você estar sempre por dentro de todas as novidades. E não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.